Lula da Silva ficou dilacerado, aterrorizado com a notícia, né? Na verdade, a pior notícia que o Lula acabou de receber sobre o Lulinha. Essa notícia acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba que atingiu o Lula em cheio, gente. Tá claro, além dessas outras várias informações. Só assistam porque esse vídeo aqui tá sensacional. Eu só diria isso pra vocês, gente, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A ex-empregada doméstica da lobista Roberta Luxinger afirma no processo judicial que o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, era o marido da ex-patroa dela. A ação foi apresentada por Zildeni Gomes de Souza. Ela anexou nesse processo mensagens que mostram que Lulinha morava na mesma casa de Roberta Luxinger quando estava em Brasília, na QI 26 do Lago Sul. O processo discute a promessa feita por Roberta de comprar uma casa para Zildeni no Itapuã, que é um bairro popular aqui de Brasília. A negociação, porém, não foi concluída. Em um trecho da petição, a ex-empregada afirma que durante as tratativas houve uma situação envolvendo, abre aspas, o marido da ré, referindo-se a Lulinha. Segundo o texto, o episódio culminou com a saída do casal do país. A ação foi protocolada em julho deste ano, inicialmente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Depois, o caso foi encaminhado à Justiça do Trabalho e hoje tramita no TRT da 10ª Região. Na petição inicial, Zildeni diz que trabalhou por anos na residência de Roberta Luxinger e que a relação de confiança entre as duas deu credibilidade às tratativas para a compra desse imóvel. A ex-empregada afirma ainda que teve gastos para providenciar a documentação necessária à compra da casa. Por isso, ela pede uma indenização de 15 mil por danos materiais e mais 40 mil por danos morais. A ação também afirma que Zildeni trabalhava de segunda a sexta e que, durante 3 dias da semana, cumpriu uma jornada de aproximadamente 12 horas. O salário mensal dela era de R$3 mil. Entre as mensagens anexadas no processo, há uma em que Roberta Luxinger escreve, abre aspas, sofri um acidente esquiando. Fábio estará aí no dia 27, fecha aspas, numa possível referência a Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. As mensagens, as famosas mensagens, né, reveladas pela Polícia Federal que estão destruindo Lulinha e, claro, atingindo em cheio Lula da Silva. Então quer dizer que a empregada magoada, né, gente? Vocês sabem que uma pessoa magoada é capaz de fazer, né? Então, segundo a empregada, o Lulinha não é amigo, é marido da Roberta Luxinger. Aí as coisas começam a fazer sentido, porque essa mulher tinha um acesso fora do comum dentro do governo Lula. Mais de 40 reuniões, transações bancárias dela, né, com o chefe de gabinete do Lula. Muito estranho, né? Então começa a fazer sentido. Faz todo sentido essa mulher ter um relacionamento para além da amizade com o Lulinha. Agora, se é verdade ou não, as coisas vão começar sendo reveladas aí dia após dia. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no canal Femana Cardoso. Segundo a empregada, o Fábio, o Lulinha, era marido da Roberta Luxinger. Vocês acham que isso é possível, gente? Coloquem aqui embaixo aí a opinião sincera de todos vocês. Vamos lá, continuando, gente, porque agora tem mais notícia terrível pro Lula, gente, tá? A casa realmente caiu pro Lula, né? Marcola deixa a campanha de Lula após repercussão de repasses de lobista, ou seja, mais uma baixa dentro do governo Lula por possível corrupção, né? A palavra corrupção e Lula na mesma frase, meu Deus do céu, gente, persegue, né? O ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, pediu para deixar a campanha de reeleição do petista na última quarta-feira. A decisão ocorre após a divulgação de informações sobre repasses da empresária, né, e lobista Roberta Luxinger, que agora está sendo apontada como esposa do Lulinha, né? Ela é apontada mesmo como sócia do Antônio Carlos do Careca do INSS. Então, Marcola
desistiu e pediu para sair. Afinal de contas, a casa caiu, a Polícia Federal está na cola e, com medo disso atingir o Lula, desistiu de tudo, né? De fazer parte da campanha do Lula. Nitidamente numa tentativa desesperada de proteger o Lula, né? Tá aí. Segundo relatos, ele afirmou que o afastamento tem motivação política e não jurídica, para evitar que o episódio provoque disputas internas ou seja usado por adversários contra a campanha do Lula. Claro que vai ser usado. Claro. Se fosse o contrário, o Lula não estaria utilizando contra o Flávio Bolsonaro? Claro que o Flávio Bolsonaro vai usar isso contra o Lula. Integrantes do governo relataram que Edinho Silva tentou convencer Marcola a permanecer na equipe e tá uma... Isso aqui é o esgoto da política, gente. Corrupção, Marcola, Lula, tudo na mesma matéria. Meu Deus do céu, gente, tá? Lula deve estar desesperado e devastado. Inclusive, gente, tá? O deputado federal Carlos Jordi acabou de soltar aqui uma bomba numa entrevista que ele acabou de conceder, que tem uma pessoa que não gostou da indicação do Alfredo Gaspar para vice-presidência, sabia, gente? Flávio indicou Alfredo Gaspar para vice e tem uma pessoa em Brasília que entrou em desespero com essa notícia. Quem será, hein? Vocês vão saber. Vocês vão ficar chocados. Flávio tinha prometido uma vice-mulher. E dentro do PL, o seu partido, tem várias opções de vice-mulher. E acabou escolhendo um vice-homem, o deputado Alfredo Gaspar. O que o senhor achou dessa escolha e como é que o senhor vê essa crítica? Olha, eu achei ótima a indicação do Alfredo Gaspar. Quem não gostou foi o Lulinha. Quem não gostou foi o Lula. Foi uma ótima indicação, porque realmente nós estávamos na expectativa de que fosse uma mulher, agregaria na campanha de acordo com pesquisas qualitativas, mas infelizmente, devido a essa perseguição que boa parte da Polícia Federal do Lula e do STF vem fazendo contra políticos, inclusive políticos que estão sendo investigados, sobretudo no caso Master, eles convenceram esses partidos a manterem uma neutralidade e não apoiarem Flávio Bolsonaro. Isso tornou o nosso campo de atuação mais restrito. Nós não tínhamos muitas opções, tínhamos opções somente no partido, mas muitas dessas opções, inclusive, acabavam dialogando com o mesmo eleitor. Por isso que a Tereza Cristina, por exemplo, era uma ótima candidata, mas ela foi inviabilizada pela neutralidade do Progressistas. E, de acordo com outras pesquisas, o nome do Alfredo Gaspar, que além de ser um cara que é um ícone da segurança pública, ele domina esse assunto, foi secretário de Segurança Pública, promotor de justiça. Olha o que ele fez também na CPMI do INSS, esclarecendo o roubo dos aposentados. Uma pessoa dessa qualidade, desse gabarito, em que ele conseguiu identificar inúmeros suspeitos, indícios de roubos dos aposentados, além de todos esses predicados, que é um símbolo, um ícone de combate à corrupção, também é nordestino, que é uma área também, um segmento, né, da população que nós precisamos avançar. Por isso eu acredito que realmente foi uma escolha muito acertada e nos deu realmente uma injeção de ânimo para que a gente consiga avançar com a nossa campanha. Tá, então, segundo o Carlos Jordi, Lula não gostou da indicação do Alfredo Gaspar, né, gente? A notícia que corre ali nos bastidores de Brasília é que o Alfredo Gaspar é o terror do Lula, porque o Alfredo Gaspar perseguiu impreterivelmente, veemente, Lulinha da Silva, gente, tá? Então, segundo informações de bastidores, Alfredo Gaspar, na verdade, se tornou o maior terror do Lula dentro da CPMI do INSS, porque o Alfredo Gaspar foi pra cima do Lulinha sem dó e nem piedade. Vamos lá, porque tem mais para trazer aqui para vocês. Inclusive, gente, tá? Saiu notícia boa aqui agora para o Alfredo Gaspar. Por incrível que pareça, PGR indicado pelo Lula, inclusive alguns estão vendo isso aqui como traição, tá? Essa decisão do PGR foi uma traição contra o Lula. Aqui tem gente que não gostou não, tá? PGR arquiva pedido de desvio de emendas contra o deputado Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro. Ou seja, como não encontraram provas, tiveram que arquivar. É basicamente isso que aconteceu. Tá aqui
A notícia boa para o Flávio Bolsonaro e para o Alfredo Gaspar. PGR, Paulo Gonet arquiva pedido do PT contra vice de Flávio Bolsonaro sobre emendas parlamentares. Para desespero do Lula e do PT, o PGR arquivou um pedido de investigação apresentado pelo deputado Lindbergh Farias, claro. Sempre o Lindbergh tentando ferrar e lascar com o Alfredo Gaspar, com os parlamentares aí da direita. Então, o Lindbergh Faria contra, o Alfredo Gaspar por supostas irregularidades envolvendo encaminhamento de emendas parlamentares instantâneas, conhecidas como emenda PIX, ao município de São José da Laje, em Alagoas. Agora, o que eu não estou entendendo aqui, o Lindbergh Faria, não é esse que acabou de ser denunciado aí por enviar emendas para o estado da Gleice Hoffmann, que ele é do Rio de Janeiro, e mandou emendas para o estado da Gleice Hoffmann, inclusive ele também está sendo denunciado nessa questão. Ou seja, oh meu Deus do céu, a Madre Teresa de Calcutá do Congresso Nacional, né? Então tá aí, o PGR não engoliu essa história, não conseguiram provas contra o Alfredo Gaspar, e o PGR não teve outra alternativa a não ser arquivar esse pedido, do desespero do Lindbergh Faria. Que vergonha, gente. O Lindbergh Faria acabou de ser derrotado pelo futuro vice-presidente do Brasil, Alfredo Gaspar, se Deus quiser. E agora eu vou revelar para vocês por que o Alfredo Gaspar é o terror do Lula no Congresso Nacional. Por causa disso aqui, ó. Porque ele pediu a prisão do Lulinha. Ele pediu a prisão do Lulinha. Alfredo Gaspar já pediu prisão do Lulinha por corrupção, ó. Vice de Flávio, Alfredo Gaspar pediu prisão do Lulinha. Gente, isso aconteceu durante a CPMI. O agora candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar, foi relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do INSS, que pediu o indiciamento do empresário Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. O relatório final de Gaspar, concluído em 27 de março com mais de 4.000 páginas, acusou o Lulinha pelos crimes de tráfico de influência. É o que ele está sendo investigado aqui nesses novos inquéritos: lavagem ou ocultação de bens, organização criminosa e participação em corrupção passiva. O parecer também pedia a prisão preventiva do filho do Lula, com base em indícios concretos de evasão do distrito da culpa. No documento, Gaspar afirmou que Lulinha atuou como beneficiário facilitador do lobista careca do INSS, a quem o relator aponta como coordenador da organização criminosa. O parlamentar afirma que a lobista Roberta Luxinger intermediou a relação entre os dois. O relator disse que Antunes efetuava pagamentos periódicos de cerca de 300 mil a Lulinha por meio de empresas de Roberta, com base em contratos cujas partes não comprovaram a execução, o serviço real, de fato. Então, o Alfredo Gaspar é o terror do Lula, porque o Alfredo Gaspar pediu a prisão de Lulinha. Gente, tá. A chapa realmente esquentou. Eu acho que com essa escolha do Flávio Bolsonaro, ele atingiu em cheio o ego do Lula, O Lula da Silva. Lula deve ter ficado furioso, devastado. Ou pior, O Lula deve ter ficado dilacerado no momento em que foi avisado que o Alfredo Gaspar seria vice-presidente do Lulinha. Vice-presidente do Flávio Bolsonaro. Lula deve ter ficado dilacerado. E para finalizar, vou trazer ele, gente, tá? Também mais um terror do Lula. Não só do Lula, mas de outros ministros lá dentro do STF. André Mendonça detonou e mandou um duro recado para ministro lá dentro do STF. Vocês vão entender para quem foi o recado. Assistam. Dizer da seguinte forma, Daniel: no mundo ideal não deveria haver decisões monocráticas no tribunal, mas nós não vivemos no mundo ideal. E agora eu vou dar a minha perspectiva.
Nós falamos em previsibilidade, em segurança jurídica há décadas no Brasil. E por que falamos há décadas? E continuamos falando? Porque, de fato, hoje, nós não temos segurança jurídica. Bom, mas essa é uma triste notícia. É uma triste notícia. Mas o primeiro passo para nós curarmos uma doença ou uma enfermidade é estarmos conscientes de que temos essa doença e essa enfermidade. O que há no Brasil é uma legislação pródiga. Porque quando você legisla demais, você gera imprevisibilidade na sociedade. Acho que o que deve haver de consciência é nós precisamos ter uma legislação que gere desenvolvimento para o país. Isso passa, em uma boa medida, por um reequilíbrio das amarras para investimento, passa por agências reguladoras que estejam imbuídas tecnicamente de fomentar o mercado regulado, garantindo ao mesmo tempo que os direitos dos usuários do setor regulado sejam preservados. As agências reguladoras hoje, eu penso que são um fator que necessita, instituições que necessitam de uma redefinição dos seus papéis, da forma das suas composições, dos seus procedimentos. Eu fui ministro de Estado num período, tinha o CAD sob a minha supervisão. Eu nunca consegui indicar um conselheiro do CAD, porque as disputas políticas, e acompanhava com colegas de ministério, que as disputas políticas é que prevaleciam, quando são órgãos ou instituições que devem primar pela qualidade técnica. E aí, gente? O que é que vocês acham? Para quem foi o recado? No mundo ideal, não deveria existir decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Vocês têm noção de quem é o ministro campeão de decisões monocráticas lá dentro do STF? Quem vocês acham que é? Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários. Jornalista, o Andreasa, do Estadão, e comentarista político na Band News, acabou de detonar Lula, Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. Já deve ser de conhecimento de vocês que aconteceu uma reuniãozinha entre Lula, Davi Alcolumbre e o ministro Alexandre de Moraes. O que há por trás dessa visita? Qual foi o verdadeiro motivo dessa visita? Eu só adianto aqui uma coisa para vocês, gente, tá? Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Vocês vão entender assistindo o vídeo até o fim. Vejam só. Isso aí não é normal. A gente precisa riscar aqui no chão a linha da normalidade. Que Lula e Alcolumbre se encontrem, o presidente da República, o presidente do Senado, que eles se encontrem, que eles se encontrariam em algum momento, tudo bem, era o jogo, aconteceria. Precisava acontecer, certo? Mas veja a circunstância, reflita sobre a circunstância. Isso aconteceu na casa de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é ministro na Suprema Corte. Ele é ministro, juiz no tribunal em que Davi Alcolumbre e Lula têm foro por prerrogativa de função. E se comportando aqui como agente político, fazendo a união dos amigos. Quem você recebe em casa? Quem você recebe em casa? Ao menos imaginando que assim seja. Os seus amigos. O ministro Alexandre de Moraes recebendo seu amigo Davi Alcolumbre, que deveria estar sendo investigado no tribunal em que Alexandre de Moraes tem lugar. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes deveria estar sendo investigado pelas suas relações com Daniel Vorcaro. E de outra parte, Lula. No ano eleitoral. No ano eleitoral. Alexandre de Moraes é o ministro relator do processo, votando a favor. Aliás, muito mais do que votando a favor. Investigador, promotor, julgador e até carcereiro. Ele é aquele agente mais importante para a condenação de Jair Bolsonaro por algo que Jair Bolsonaro fez, segundo a minha avaliação e da justiça brasileira. Alexandre de Moraes não o condenou sozinho. Só que nós estamos no ano eleitoral. E os Bolsonaro são os principais adversários políticos de Lula, com quem Alexandre de Moraes se encontra em casa, como um agente político promovendo a paz entre dois indivíduos que, repito, têm foro por prerrogativa de função no Supremo. Isso não é normal, isso não é aceitável. Isso joga mais suspeição sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu falo aqui com grande frequência e repito, existe uma bancada, ela pode até mudar em determinado momento para outro lado, mas existe uma bancada governista no Supremo Tribunal Federal, em que tem lugar Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin estava lá fazendo esse papel de agente político intermediário de relações. Flávio Dino, imagina, são os senadores togados a que eu tanto me refiro.
Aqueles que, quando o bicho pega para o governo Lula no parlamento, quando o governo Lula é derrotado no parlamento, tem algum revés. Aqueles que, claro, sob a provocação amiga, tomam decisões que beneficiam o governo Lula, muitas vezes invadindo prerrogativas do parlamento. Eu lembro do caso do IOF, relator Alexandre de Moraes. Mas isso aqui é para além da constituição de uma bancada governista no Supremo Tribunal Federal, que é um escândalo per si. Aqui nós estamos falando de um ministro do Supremo, de 2 ministros do Supremo, se comportando como interlocutores, agentes, exercício de poder, se comportando como interlocutores poderosos, agentes políticos para fazer paz entre aqueles que estão no campo da política. Um parlamentar muito poderoso, presidente do Congresso, outro presidente da República, eleito, disputando eleição, eles são eleitos. E aquele que faz a paz é o ministro do Supremo, o indicado. Aquele cuja atividade individual deveria estar esvaziada no Brasil. Menos monocratismo, mais plenário, mais colegiado. Não é isso. É um exercício de poder que mostra filiação, mostra relação, mostra amizade, recebendo os caras em casa. Isso não é normal. E não é exclusividade de Alexandre de Moraes. Ministros do Supremo se comportando como realmente agentes políticos. Nenhuma fronteira mais havendo se nós pensarmos em república. Sobre os países, é o que o Joaquim Falcão, grande escritor, grande jurista, definiu no seu livro, acabou de sair, leiam, como a oligarquia dos poderes. Essa é a expressão da oligarquia dos poderes. O que é uma corrupção óbvia da lógica republicana. Existe uma oligarquia extravasando mesmo a separação entre os poderes para que alguns agentes costurem o poder acima daquele que a república define. É isso que nós estamos... Isso aqui não é normal. A ponto mesmo de Davi Alcolumbre chegar no parlamento e perguntar sobre a reunião, falar segredo. Segredo é a corrupção da República. É esse Supremo Tribunal Federal que faz reunião a portas fechadas. E que um deles se gravou, inclusive, para decidir o futuro de Dias Toffoli como relator do caso Master. A portas fechadas, reunião de alcova. Essa é a lógica. O mesmo Alexandre de Moraes, que foi citado por Vorcaro em mensagem para sua namorada, nós não nos esqueçamos disso. Aqui não será esquecido. 20 de março de 2025. Mensagem de Vorcaro para a namorada está perguntando para ele onde ele está, sumiu. Coisa de casal que não importa. E ele fala, é que acabou chegando aqui Ciro e Hugo para falarem com Alexandre de Moraes. Essa rapaziada se encontra o tempo todo no ambiente privado, naquele caso, era na casa de, segundo o próprio Vorcaro, na casa de Vorcaro, Alexandre de Moraes lá, recebendo Hugo Mota e Ciro Nogueira, tudo mais constante. Às vésperas de decisão importante, de memorando de entendimento, uma semana depois, o negócio não deu certo, mas porque seria a salvação do Master na compra de parte do Master pelo BRB. É assim que as coisas acontecem. E se vai tratando como normal. E aí de ti se reclamar. Se reclama, se questiona, se critica isso aqui, você é golpista. Essa minha fala aqui, jornalisticamente correta, uma cobrança correta, vai ser entendida e difundida como um ataque na corrupção da palavra. Porque não se pode fazer crítica a ministro do Supremo e esse tipo de coisa aqui no Brasil. Porque, afinal de contas, o 8 de janeiro é permanente. E se faz crítica, você é golpista, está trabalhando pela volta de Bolsonaro, está trabalhando pelo golpe. E assim se interdita o debate público no Brasil. Isso aqui é um escândalo inadmissível. Meu Deus do céu, gente, tá? Jornalista Carlos Andreasa, do Estadão, comentarista aqui na rádio Band News, expôs e detonou o encontro, né? A reunião, o encontro cabuloso entre os 3 poderes. Para título de informação, o encontro foi dos 3 poderes, representados, né, na figura do Lula, executivo, Davi Alcolumbre, legislativo, e Alexandre de Moraes, e parece que o Zanin também estava intermediando ali, judiciário. O encontro cabuloso entre os 3 poderes. Se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Porque isso aqui que acabou de ser exposto, gente, tá? Essa reunião, isso aqui é um dos maiores escândalos. Reunião entre Lula, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes é um dos maiores escândalos de Brasília. E não é só eu que estou dizendo isso aqui, o próprio jornalista Carlos Andreasa. Aí vocês devem estar se espabando, mas por que você está por que será que aconteceu essa reunião? Para mim, na minha humilde opinião, o ministro Alexandre de Moraes está partindo para o tudo ou nada. O ministro Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes se tocou, entendeu
que se o Flávio Bolsonaro vencer as eleições, já era para o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que agora o ministro Alexandre de Moraes entendeu o que vai acontecer com ele se o Lula perder as eleições. Eu acho que esse é o motivo do desespero. Alexandre de Moraes começou a cair a ficha. Eu acho que ele colocou a cabeça no travesseiro, né? E pensou assim, gente, eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa. Se o Lula perder as eleições, Flávio Bolsonaro se tornar presidente da República e com o Senado maioria de direita, acabou para mim. Eu vou ser a primeira cabeça a rodar dentro do STF. Aí vem na minha cabeça aquela fala do Bolsonaro naquela manifestação. Me deem 50% do Congresso Nacional e eu mudo o destino do Brasil. Agora parece que caiu a ficha do Moraes e ele parece que está partindo pro tudo ou nada. Até, em ato de desespero, participar de reunião com Lula, Davi Alcolumbre, com ele, representante do STF, junto com o Zanin. E aí, gente, Alexandre de Moraes ligou ou não ligou o modo desespero? Porque ele sabe que Flávio Bolsonaro, presidente da República, ele vai incansavelmente atuar para a queda do ministro Alexandre de Moraes. Quantas vezes o Flávio Bolsonaro já prometeu isso? Quantas vezes o Flávio Bolsonaro já falou sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Quantas vezes? Então vocês têm noção do estrago que vai ser o Flávio Bolsonaro, presidente da República, na vida do ministro Alexandre de Moraes? Vocês têm noção do estrago que vai ser para o ministro Alexandre de Moraes o Flávio Bolsonaro colocando mais 4 ministros lá dentro do STF? Agora vocês entenderam o motivo do desespero do ministro Alexandre de Moraes? Compartilhem esse vídeo. Compartilhem, explode esse vídeo para que o Brasil inteiro saiba o maior motivo do desespero do ministro Alexandre de Moraes. Vamos continuando, gente, porque agora a casa caiu pro Lula, gente. Explodiu mais uma bomba envolvendo o filho, Lulinha. E essa aqui é uma bomba gigante. Urgente, em processo, empregada chama Lulinha de marido de Roberta Luxinger. Essa bomba, gente, saiu no portal de notícias Metrópolis. Eu fico impressionada com as fontes do Metrópolis, gente, tá? E é impressionante como eles estão conseguindo destruir o Lulinha e o Lula. Portal de notícias Metrópolis, que não é nem de esquerda nem de direita, né? Portal de notícias Metrópolis quer destruir tudo e todos. Tá aqui, gente, tá? Portal de notícias Metrópolis descobriu e revelou mais uma bomba. Parece que não é só amizade. Tem coisa muito maior por trás do envolvimento entre o Lulinha e a Roberta Luxinger. Agora tá dando para entender essa amizade que não é só amizade, né?